Que a paz de Cristo esteja com todos, amém? Amém. Jesus nos transformou, amém? Amém? Ele nos amou. E por isso, por termos aceito esse tão grande amor, um dia, quando se fizer chamada, lá estaremos, amém? O mérito ao nosso Senhor. Quem aqui já escreveu uma carta? Acho que é uma boa parte, né? Eu vi no YouTube que o pessoal antigamente escreviam, né? Um papel, uma caneta, escrevia, né? E depois levava no correio, né? Lá no correio eles colocavam um selo e a carta ia, né? Demorava às vezes uns 2 dias, 3 dias para chegar essa carta, né? Dizem que as pessoas ficavam na maior ansiedade, né? Estava ansiosa, tomara que a carta chegue, não vejo a hora da carta chegar, né? Que fulano falou que mandou a carta, né? Ou quando, o inverso, né? Quando recebia a carta, quando escrevia, quando ia receber, né? Não via a hora que chegasse, ou quando mandava, não via a hora que o outro recebesse, né? E o que motivava, né, as pessoas a escreverem cartas? Amor, né? Preocupação, desejo de comunicar, né, as notícias. Olha, nós aqui estamos bem, fulano fez isso, Beltrano está trabalhando, o outro ficou um pouquinho doente e tal, mas já está melhor. Enfim, notícias, né? Porque um ente querido, familiares estavam distantes, então mandava notícias. E depois, mande notícias de vocês, né? Fale como vocês estão, né? Fulano, Beltrano, ele está melhor, ele melhorou daquela saúde, daquelas doenças, fulano já está trabalhando, né? E coisas assim. Então era uma troca de mensagens, de notícias, né? Expressando amor, expressando preocupação, às vezes também acompanhada de conselhos, né? Olha, diz para fulano fazer assim, né? Fala para Beltrano tomar cuidado com isso. Eram esses os teores, né, das cartas. E nós estamos estudando sobre cartas, né? As cartas de Jesus às 7 igrejas. E sabe, o teor é muito parecido. Não nesse sentido de doença, de trabalho, mas de notícias. A visão do próprio Senhor. Jesus não diz para eles, olha, mande notícias de vocês. Por quê? Porque ele sabia, ele conhecia. Como temos visto na escola dominical, ele conhecia o nome das pessoas, ele sabia de detalhes, de situações. Como temos visto, ele sabia quem era fiel, quem não era fiel. Temos visto na escola dominical ainda que ele sabia as doutrinas falsas, erradas, que estavam sendo pregadas, ensinadas. Ele conhecia, como vimos hoje na escola dominical, a igreja de Tiatira, ele diz, eu conheço os pensamentos e o coração de vocês. Olha só, né? Que profundo, né? Profundidade, né? Aquele que tem os olhos, né? Que fogo, ou seja, que penetra. A palavra de Deus diz, né, Hebreus 4:12, né, a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que espada alguma de 2 gumes e penetra, né, até o interior, né, da alma, é apto para discernir, né, os pensamentos, sentimentos, e o Senhor também. E temos visto isso, né, dessas cartas, e nós vamos falar sobre elas, né, sobre as diversas aplicações que temos visto, trazendo para nós, trazendo para a igreja aqui em Praia Grande, o que o Senhor tem nos ensinado, o que o Senhor quer nos ensinar, e nós analisarmos, se fosse escrito essa carta para a igreja aqui em Praia Grande, qual o conteúdo? Teria elogios,
teriam os puxões de orelha, né? E o Senhor aconselharia. E o Senhor diria para a igreja aqui, para nós, igreja de Praia Grande, continue nisso, nisso e nisso. O Senhor diria também, arrependam-se. Eu vejo que, além disso, se o Senhor escrevesse essa carta para a igreja em Praia Grande, Ele mencionaria seu nome? Mencionaria o meu nome? Se mencionaria, de que forma? De que forma? De uma forma elogiosa, servos fiéis? Ou Ele dariam alguns nomes lá do passado, como Ele deu em algumas cartas aqui, Balaão, Jezabel, se referindo a um de nós? Devemos analisar. Como temos visto, as aparências podem enganar. Hoje vimos isso na escola dominical. As aparências enganam. O Senhor conhece o interior, o profundo das mentes e dos corações. Podemos fazer coisas certas com motivações erradas. Dar uma aula, ensinar, fazer uma visita, são coisas boas. Mas de repente a motivação pode estar errada. Egoístas, né? De querer dar lição, de querer cutucar. O Senhor sabe. Né? O Senhor conhece o interior do nosso coração. Então, devemos analisar. Se o Senhor mandasse cartas, o que Ele escreveria? Quem Ele mencionaria? O que Ele mencionaria sobre mim, sobre você? A gente fazer esse exercício de pensar na igreja como um todo, como somos, um corpo, mas também individualmente. Individualmente. Será que se houvesse elogios, é porque eu estou servindo ao Senhor, eu estou sendo íntegro, e por isso a igreja está sendo elogiada? Se houver repreensões, será que é porque, por minha causa? Porque eu estou fazendo coisas erradas, eu estou vivendo de forma errada, hipócrita, e a igreja está sendo repreendida como um todo por minha causa? Devemos analisar e trazer para nós, sabe, irmãos, quando a gente lê textos como esses, né, estudos da escola dominical, como o qual estamos tendo, não é algo histórico, não é com fins históricos, para conhecer a história das igrejas. Não, é para conhecer, mas para aprendizado, para prática, para olharmos para nós mesmos e falar, deixa eu ver o que está em mim, de certo permanecer, de errado mudar. E o maravilhoso, né, que tem assim me encantado nesse estudo da escola dominical, das 7 igrejas, é que é o Senhor falando. O Senhor falando o que Ele aprova na sua igreja, o que Ele desaprova na sua igreja. Sabe, não é um estudo sobre pessoas que se reuniram num congresso, ficaram lá uma semana e começaram a escrever o que o Senhor aprova na sua igreja. Não, é o próprio Senhor falando. É o próprio Senhor dizendo, eu aprovo isso, vocês estão certo, vocês estão errado. Então não há dúvidas, né? Para não ficar dúvidas para nós de como devemos ser como igreja, do que devemos aprovar como igreja e do que devemos rejeitar como igreja. E individualmente, o que eu devo aprovar, que eu devo rejeitar. Então, devemos trazer para nós a vida cristã. É uma vida ativa, né? A gente separa muitas vezes, né, a nossa vida aqui na igreja, enquanto estamos juntos, a nossa vida lá no trabalho, a nossa vida lá na escola, na faculdade, a nossa vida familiar, a nossa vida
em comunidade, ali com vizinhos e tal. Mas isso é uma divisão assim, né, didática, vamos assim dizer, só para situar, né, em várias partes. Mas em todas elas deve estar a questão de que somos cristãos, que somos servos de Deus, independente de onde estivermos. E os princípios de Deus, os valores de Deus não mudam. Eu devo falar a verdade aqui, devo ser honesto aqui, devo tratar bem aqui, mas devo lá no trabalho, devo lá com os meus vizinhos, devo na escola, na faculdade, onde estivermos. E o Senhor está vendo. Né? Não dá para a gente pensar que Jesus está falando isso somente pensando na vida deles ali, como eles se reuniam no domingo, ou um dia da semana, além do domingo, de outro. Não, Jesus está falando num todo. Conheça as tuas obras. Num todo. Né? Então nós devemos estar atentos a isso. Né? E para agradar ao Senhor, o que precisamos? Na verdade, não só para agradar o Senhor, mas para agradar qualquer pessoa. Precisamos. Primeira coisa, conhecer. Conhecer a pessoa, conhecer as pessoas e saber o que elas gostam, o que agrada, né? Se não, é no chute, né? Se não, você leva algo lá e a pessoa dá aquela risadinha amarela, um sorrisinho, gostei, nossa, que bom. E a pessoa fala, nossa, não é o que eu gosto, né? Mas, então, para agradar o Senhor, nós precisamos conhecer a sua vontade, conhecer a Ele, porque Ele nos conhece. O que temos visto na escola dominical é conheço as tuas obras, conheço o lugar onde vocês habitam, onde vocês moram, conheço a realidade de vocês. Então o Senhor, o nosso Senhor nos conhece. E o que a gente tem que fazer? Conhecer o Senhor, conhecer cada vez mais o Senhor e buscar com esse conhecimento agradá-lo. De um lado, conhecer as bênçãos que temos, o quanto o Senhor nos amou, a profundidade do amor de Deus. E de outro lado também, conhecer a sua vontade e praticar, saber aquilo que agrada a Ele. O Senhor não muda. Não podemos pensar, né, jamais, que o que está aqui na palavra dEle foi para aquele povo, para aquele tempo, para aquela época. Lógico que no Velho Testamento teve coisas que foram mudadas, mas quando isso aconteceu, o Senhor disse, já não é mais assim, agora vocês. Né? O próprio Senhor disse, quando esteve conosco, né? Esteve aqui nesse mundo, antes vocês aprenderam, mas agora eu digo. Então quando há mudança, o Senhor que muda. Né? Não cabe a mim, não cabe a você dar um jeitinho e falar, não, mas agora é dessa forma. Não. É dessa forma se o Senhor tiver dito que é dessa forma. Se não, continua valendo aquilo que Ele tinha dito lá no passado, lá no Velho Testamento. Continua valendo o que o Senhor disse aqui para 7 igrejas. Não há nada dizendo, olha, mudou um pouquinho. Tá? Jesus já não pensa mais assim dessa forma, quanto à igreja assim assado. Não, continua. E vai continuar até a sua volta. Então nós devemos olhar para essas cartas, irmãos, cartas para nós, não somente para eles lá no passado, mas as cartas para nós. E absorver dessas cartas, né? Ver o que ele nos ensinou, o que Ele quis mostrar para nós, o que Ele quis trazer para nós, o que Ele quer de nós. E é interessante que o Senhor ficou aproximadamente 3 anos com os discípulos. Em nenhum momento Ele pegou, chamou os 12 e falou, eu quero que vocês façam grupos de 3 ou grupos de 4 aí e conversem sobre a igreja. O que a igreja deve ter? E façam uma listinha. Não, em momento algum Ele falou isso. Por quê? O Senhor já sabia como Ele queria a sua igreja. O que deveria, como ela deveria ser, o que ela deveria prezar, valorizar, viver, ensinar, o que não deveria.
Então, a igreja não tem dedo humano, não tem dedo humano, não tem pensamento de alguém, né? Eu acho que, eu penso que, eu acredito que. Não, é a vontade de Deus, a vontade do Senhor daquele que morreu para estabelecê-la. Atos capítulo 20, eu acho que versículo 35, se eu não estou enganado. O Senhor morreu, derramou o seu sangue, lá diz, comprada pelo seu sangue. Então aquele que comprou pelo seu sangue tem o direito, tem todo o poder, tem toda a autoridade para dizer como ele quer a sua igreja. E nós, como resgatados, como acabamos de cantar, né? Como quem foi amado pelo Senhor, como quem foi resgatado pelo Senhor, como tem sido transformado pelo Senhor, e como aqueles que esperam a chamada final, devemos obedecer. Devemos fazer mais e mais a vontade dele. Custou um preço alto, preço de sangue. Então devemos levar cada vez mais a sério, valorizar cada vez mais aquilo que o Senhor ensina, aquilo que Ele diz para a sua igreja. Repetido várias vezes nas cartas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja, diz às igrejas. Continua valendo, né? Devemos estar com os nossos ouvidos, atentos, abertos à palavra. E o Senhor continua falando. Não acabou. Jesus não falou, chega. Não, Ele continua falando através de nós. Através de aulas dominical, através de mensagem, através de uma conversa com o irmão que edifica, que traz um ensinamento novo, algo que eu não conhecia. É o Espírito Santo trabalhando em nossas vidas e através das nossas vidas. Então a igreja é ativa, a palavra de Deus é viva. Mais de 2000 anos que foi escrito essas cartas, continuam atuais. E vão continuar atuais até a volta do Senhor. Não tem prazo de validade. Não é como um jornal, que é escrito hoje e amanhã já é notícia velha. Às vezes a gente está lá olhando no YouTube, aí vê lá um vídeo. O vídeo já foi de ontem. Foi de ontem. Olha só. Por quê? Porque já é velho mesmo. Às vezes é notícia, coisa que já foi. Então já foi. Por que eu vou ficar vendo que foi? Já mudou. A palavra de Deus não muda. Então, irmãos, eu quero ver algumas coisas junto com vocês, relembrando em parte, mas fazendo aplicações do que nós já vimos e algumas coisas que ainda veremos na escola dominical, nessas cartas escritas. Lições para nós, através das cartas às igrejas. Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Por favor, nós vamos ficar só no livro de Apocalipse, tá? Então, Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Fazer de qualquer jeito, sem amor, sem dedicação. Nós vamos ver o que o Senhor pensa sobre isso. De um lado, o Senhor quer que façamos boas obras. Hoje na escola dominical foi falado sobre isso. E o Senhor reconhece as boas obras que as igrejas faziam. Ele fala para a igreja de Éfeso, conheço as boas obras de vocês, perseverança de vocês. Hoje nós vimos em Tiatira, conheço a perseverança de vocês, as boas obras de vocês, a fé, o amor. Mas não basta apenas fazer. Tem que fazer com a motivação certa. Tem que fazer com dedicação, com amor, buscando fazer o melhor. E é isso que estava acontecendo aqui nessa igreja. Olha só, Apocalipse 2, 4. Ele fala das boas obras deles, das coisas boas que eles estavam fazendo, de que não estavam aceitando doutrinas erradas. Mas, versículo 4, tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Primeiro amor, aquele prazer, aquela alegria, aquele esforço, que não é mais esforço, por quê? Porque tem amor, porque é tão prazeroso
sente tanta gratidão e faz, né? Outros olham e falam, nossa, como que faz? Ele tem tanto, se esforça tanto para isso. E a pessoa fala, para isso o quê? Eu estou me esforçando para o quê? Não, eu faço. Para mim é prazer, para mim é alegria, para mim. Por quê? Tem amor. Tem amor. Então não é um peso, não é um fardo fazer a vontade de Deus, viver a vontade de Deus. Porque tem amor, está transbordando de amor. Na carta aos Efésios, pelo menos 20 vezes é dito para eles, amor, 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 fazei com amor, vivei em amor. Então não é à toa, e continua sendo dito para nós, né? Fazer a obra do Senhor, fazer com amor. E o que é a obra do Senhor? É tudo aquilo que é dentro da vontade dEle. Tudo aquilo que mostra serviço ao reino dEle. Às vezes uma coisa manual, né? Hoje foi falado na escola dominical, manutenção, limpeza aqui do prédio. Ah, mas é prédio, Quem está usufruindo do prédio? Nós. Se isso não é feito, quem vai ser atingido? Quem vai ser afetado? Nós. E nós somos quem? A igreja do Senhor. Então não podemos ver, né? Eu me preocupo com coisas espirituais. Dar aula, ensinar, legal. Mas também isso é importante. Faz parte. Imagina hoje chegarmos aqui, fiação tudo exposta, não, tudo solta, quebrada. E aí a gente não teria microfone, aí a gente não teria os ventiladores, não teria... E aí? Porque a gente não se preocupa com essas coisas físicas, essas coisas manuais. Não. Então, fazer tudo com amor. Fazer com amor. E a igreja aqui estava pecando nisso. Eles tinham muitas obras, mas estavam fazendo. E é um risco, né? Quando se faz muita coisa, principalmente às vezes uma pessoa está fazendo muitas coisas, ela nem tem tempo de se dedicar. Por quê? Porque ela tem que dar produção, ela tem que fazer, e muitas vezes tem que fazer várias coisas, por quê? Porque outros não estão fazendo, não estão assumindo, e aí pesa. Então, aprendemos com a igreja de Éfeso que temos que fazer boas obras. Jesus diz, em momento algum ele critica fazer boas obras. Mas a questão aqui é dedicação, fazer com amor. Hoje nós vimos a igreja de Tiatira, a mesma coisa, tinha grandes obras, mas estavam, né, deixando entrar ensinos errados. Estavam vivendo na correria que estavam deixando. Olha lá, Apocalipse ainda, 3:15. 3:15 a 17. Olha como as aparências podem enganar. 3:15 a 17, a igreja em Laodiceia, nós vamos estudar ainda sobre ela. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, olha o que eles diziam, os irmãos, a igreja em Laodiceia. Estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E o que o Senhor diz? Nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Tristeza, né? Que tristeza. Não foi um líder lá da igreja que olhou e falou, olha, a realidade dessa igreja é essa. Os pobres, cegos, miseráveis e nus. Não, o próprio Senhor dizendo. E o Senhor da igreja dizendo, vocês dizem, vocês batem no peito e vocês falam, nós somos abastados, não precisamos de coisa alguma, ou seja, nós somos completos, aqui nós temos aquilo que nós precisamos, pessoas servindo, fazendo. Não, ele diz, vocês são mornos. Muito provavelmente estavam vivendo uma vida assim vinham lá, participavam, aquela coisa de rotina, de participar, mas sem vínculo nenhum, ouvir, ou talvez só escutar, né? Nem ouvia. E próximo domingo. Depois ouviam de novo, próximo domingo. E assim, sem
contato com ninguém, sem vínculo com ninguém, sem procurar se preocupar com ninguém, ajudar uns aos outros. Uma vida morna. A gente vê a água, né? Água morna. É água morna, aquilo. Né? Experimenta tomar água morna. Né? Um negócio ruim. É muito ruim. Água em estado normal. Quando está calor, já, né? Você toma, nossa, mas podia estar fria, né? Podia estar gelada. Imagina morna. E o Senhor diz: aquela igreja era morna. Faziam tudo como um ritual. Faziam como um ritual. Às vezes, né, era dito, né, sobre católicos, né? Católico vai lá à missa. Ele diz que é católico, mas ele só vai lá na missa. Só ouve lá, né? Corremos o risco de fazer a mesma coisa. De vir só, não é lá no culto. Vou lá ouvir lá, hoje participar, mas sem amor, sem dedicação, sem realmente importar, né? E o Senhor condena, e o Senhor conhece os corações. Segundo, estamos aprendendo a rejeitar o que o Senhor rejeita. Devemos rejeitar o que o Senhor rejeita e aprovar o que o Senhor aprova. Várias repreensões sobre isso. E também elogios sobre isso. A igreja em Éfeso foi elogiada. Vocês rejeitaram a doutrina dos nicolaítas, o qual eu também odeio, o qual eu também abomino. Olha, ganharam um joinha de Jesus. Né? Jesus curtiu essa ideia, nessa atitude deles. Porém, o Senhor condenou outras igrejas, condenou Pérgamo, condenou Tiatira, que nós vimos hoje. Porque eles estavam deixando passar. Em Pérgamo, era a doutrina de Balaão. Balaão, aquele que desencaminhava o povo, tirava o povo, sutilmente. Olha, o Senhor está ensinando assim, o Senhor está ensinando assado. E o povo ia. E com isso se afastando de Deus. E Jesus, ele lembra de Balaão lá na igreja em Pérgamo. E aqui, hoje nós vimos, ele lembra de Jezabel. Quem era Jezabel? Lá no passado, a mulher de Acabe, a mulher que juntamente com o rei Acabe perseguiu os profetas, matou os profetas de Deus. Uma mulher má. E o Senhor diz, olha, vocês, a igreja de Tiatira, vocês estão aceitando essa mulher. Né? Não era, lógico, a mulher que estava ensinando lá, não era Jezabel, mas era alguém que tinha o mesmo espírito, alguém que tinha os mesmos princípios de enganar, de seduzir, de levar homens à prostituição, ídolos, né? Comer coisas sacrificadas a ídolos. E Jesus condena essa igreja e fala, vocês estão aceitando isso. A mulher está lá na frente, se declarando profetisa, e ensinando essas coisas e fazendo isso, e vocês estão tão atarefados, fazendo, e não estão percebendo isso. Então nós, como igreja de Cristo, como igreja do Senhor, devemos rejeitar aquilo que Ele rejeita. Olha lá, capítulo 2, versículo 2 e depois versículo 6. Falando à igreja em Éfeso. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Versículo 6. Tens, contudo, a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Então a igreja nesse ponto estava acertando, fazendo certo, rejeitando aquilo que o Senhor rejeita. E nós devemos estar atentos, porque é muito sutil. As coisas erradas vão entrando na igreja, assim, sutilmente. Sutilmente, ali vai aceitando. O que tem? Não vejo problema nisso. E aí vai. Aí é um passo. Né? Uma diferença básica, né, entre essas igrejas que nós já estudamos. Éfeso rejeitou a doutrina dos nicolaítas. Pérgamo deixou passar. Fingiu que não viu, se amoldou, foi ali, sabe?
Tiatira, que nós vimos hoje, ela não somente aceitou, como ela permitiu que a pessoa que ensinava, que tinha essas práticas, estava à frente. Nós vimos hoje. Vocês permitem que essa mulher que se diz profetiza ensine. Então olha só como é o passo a passo. Éfeso não teve esse problema, porque já rejeitou. Mas Pérgamo deixou ali, por debaixo dos panos, ali, ó, sabe? Aquela conversinha, não tem problema não sei o que e tal, isso, aquilo. E Tiatira falou, ó, vem aqui, ó. Por favor, profetiza, fala aí, ensina aí. Sutilmente, vai se aceitando e vai se dando poder, porque muitas vezes é agradável, são ideias agradáveis, né? Agradáveis para nós, não, mas isso é legal, puxa vida, não vamos ter problema, não vamos criar problema com isso, com esse irmão, com aquela irmã, só que a igreja não é nossa, né? E o problema em si não é para nós, é para a igreja do Senhor, né? Então é um risco a gente, para querer se preservar, para querer não ter problema, para não querer não desagradar. Vamos deixando, deixa essa prática, deixa essa fala, deixa aquilo, né, que o outro falou e vai se aceitando, né? Ainda, irmãos, Paulo disse, né, Pedro, quando eles estavam sendo perseguidos, e foi dito para eles, olha, a gente deixa vocês, só não pregue. A gente já ordenou a vocês, não pregue. Foi isso que nós falamos? O que vocês estão fazendo lá, pregando? E a resposta dos apóstolos foi, importa-nos mais obedecer a Deus do que aos homens. Importa-nos agradar mais a Deus do que aos homens. Atos capítulo 5, versículo 29. Essa é a atitude que nós, Igreja do Senhor, devemos ter. Dia após dia, individualmente, no dia a dia, mas como igreja. Importa-nos agradar mais ao Senhor do que a homens, do que a pessoas. Ainda, uma outra característica que a igreja deve ter, que estamos vendo, a igreja deve ser rica. Olha só, né? O Senhor disse, a igreja deve ser rica. E Ele valorizou a riqueza. E aí, como que fica a igreja em Praia Grande? A igreja em Praia Grande é rica? Vamos lá, olhar, conferir isso. Capítulo 2, versículo 9. A igreja em Esmirna, aquela igreja que só teve elogios, aquela igreja que o Senhor não tinha nada contra, era uma igreja rica. Então o Senhor ama a riqueza, olha só. Versículo 9, conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas ela não é rica, mas tu és rico. E a blasfêmia do que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Então, lógico, né? A riqueza não é material, pelo contrário, o Senhor disse, vocês são pobres, eu conheço a pobreza de vocês. Nós aprendemos, vimos nessa carta, que eles haviam perdido seus bens, porque não adoravam o imperador. Então o império ia lá e tirava, tomava, ou então matava. Eles tiveram mártires lá na igreja em Esmirna. Mas ele diz, vocês são ricos. Vocês são ricos. E por que eles eram ricos? Porque faziam vontade de Deus, estavam sendo fiéis ao Senhor. Por isso é a igreja elogiada. De novo, as aparências enganam. O olhar humano pode estar enganado. Eu, você, podemos olhar para a igreja e ter uma visão errada, uma visão distorcida, para um lado ou para o outro. Nossa, a igreja está a milhão, está lá produzindo, fazendo, acontecendo, diversos trabalhos, isso, aquilo, e falar, tá legal. E o Senhor pode dizer, olha, tá bom, é bom ter essas práticas, mas vocês podem não estar fazendo pela motivação certa, pode ter coisas aí escondidas, ou então olharmos e falar, puxa vida, a igreja está meio devagar, poucas pessoas servindo, né? Um exemplo disso,
tão próximos de nós, a igreja em Itanhaém. Itanhaém, talvez 5, 6 pessoas. Nossa, que igreja fraquinha. Que igreja que, devagar, fraca, não cresce. Visão humana. O Senhor pode estar olhando e falando, puxa vida, que igreja fiel. Eles são poucos, mas são fiéis. Na pouca força que eles têm, pouca força humana, pessoas, eles estão perseverando. Eles não estão desistindo. Domingo após domingo eles estão lá. Durante a semana eles buscam a mim. Pode estar acontecendo isso. Na visão humana é quantidade. A visão de Deus não é. Em momento algum, em nenhuma dessas cartas, o Senhor fala sobre isso. Lógico que Ele quer mais e mais pessoas aceitando o seu amor, chegando à salvação. Mais e mais pessoas com seu nome escrito no livro da vida. Mas não é uma coisa assim de qualquer jeito. Não é um caderno, um livro, um caderno que está sendo passado de mão a mão, assina aí, as pessoas vão assinando e nem sabem direito do que se trata. Não, até porque no livro da vida quem escreve é o próprio Senhor. Não sou eu, não é você, é o próprio Senhor que no dia lá do nosso batismo colocou lá o nosso nome. Está lá o nosso nome. E só depende de nós permanecer com o nome lá. E é isso que o Senhor está falando nessas cartas. Por isso tanto, arrepende-te, arrepende-te, arrepende-te. Então, irmãos, devemos ser ricos na riqueza espiritual, no amor, na fé, na perseverança. Isso deve transbordar em nós. Isso transbordando em nós, as obras vão acontecendo. E obras com amor, obras com qualidade. Vamos sendo impulsionados a isso. Romanos não, melhor dizendo, Coríntios. Em Coríntios, Paulo fala, o amor de Cristo nos constrange, nos impulsiona, nos leva a isso. Sabe, é como se uma força tão grande que, olha, por mais que eu queira ficar no meu canto, eu não queira fazer, eu queira falar, não, eu quero saber. Você olha para o amor de Deus, para o amor de Cristo, Ele te impulsiona, Ele te constrange, fala, não, vai lá e faz. Vai lá e faz, por mais desanimado que esteja, chateado com uma ou outra situação, permaneça, é por mim, é pelo que eu fiz. Por gratidão a mim, continue fazendo. Então o amor de Cristo nos constrange, deve nos constranger, deve nos impulsionar a continuar fazendo. Então eles eram ricos, a igreja que recebeu só elogios, porque buscava fazer a vontade do Senhor. E é interessante os contrastes. Olha lá, capítulo 3, versículo 12. Capítulo 3, versículo 12 do livro de Apocalipse. Deixa eu só conferir aqui. Melhor, 3, 1 e 2, tá? Não 12. Capítulo 3, versículo 1 e 2. Numa igreja que nós vamos ainda estudar, permitindo o Senhor. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Olha o contraste. Igreja em Esmirna, a igreja elogiada. Vocês são pobres, mas na verdade, vocês são ricos. Essa igreja em Sardes tem nome de que vive, mas estão mortos. Visão humana. Pobreza. Nós estamos vivos, firmes. Visão de Cristo. São ricos, estão mortos. Igreja em Sardes. Então, devemos dar atenção para quê? É o que nós achamos ou para o que o Senhor acha?
para os meus valores, do que eu entendo sobre uma igreja sadia, uma igreja forte, que eu penso, que eu acho, que eu sinto, ou que o Senhor da igreja vê, o que Ele valoriza. Com certeza, né? O que Ele valoriza. E para isso precisamos estar estudando a palavra dEle, meditando na sua palavra. O Senhor não falou somente à igreja em Apocalipse, durante o tempo que esteve conosco, nesse mundo. Quantas parábolas sobre a igreja, sobre o reino. O reino é semelhante a um grão de mostarda, né? Pequena semente, mas cresce. O reino é espiritual. Quantos ensinamentos sobre o reino, né? Parábola do semeador, diversos tipos de solos. Então, nada é surpresa para o Senhor. Jesus não ficou surpreso com os acontecimentos da igreja. Jamais disse, puxa, não imaginei que isso iria acontecer. Não, ele sabia. Ele tem todo o controle. É por isso que ele não pediu a opinião dos apóstolos sobre o que deveria ser a igreja, como ela deveria ser, o que deveria ter. Porque a igreja, ele tem o conhecimento, ele sabe o que ele queria, ele quer na igreja, o que ele deseja da sua igreja. E por último, irmãos, o Senhor nos conhece. Isso é maravilhoso, né? O Senhor nos conhece. Conheço as tuas obras, conheço. E também nos conhece individualmente. Conhece-nos individualmente. Olha lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 13. 2:13. A igreja elogiada de Esmirna, ou melhor, de Pérgamo já. Conheças o teu lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. O Senhor conhece ou não conhece a sua igreja? O Senhor sabe das nossas vidas. O Senhor sabe onde nós vivemos. O Senhor conhece as nossas lutas, as nossas dificuldades, às vezes até para servi-lo, os apuros que às vezes passamos. Ele conhecia os irmãos lá em Pérgamo e também conhecia quem foi fiel. Tanto que ele diz, conheço Antipas, a minha testemunha, o meu fiel. Olha só que elogio. Né? Não era os irmãos ali dizendo, puxa, Antipas, eu acho que ele realmente é fiel. Antipas é uma pessoa dedicada. Não, era o próprio Senhor dizendo, conheço Antipas, minha testemunha, meu fiel. Esse é o elogio que nós devemos buscar. O elogio que vem lá dos céus. O reconhecimento que devemos buscar, o reconhecimento que vem lá dos céus. Não importa, né, o que dizem, não importa inclusive nem o que eu penso sobre mim, o que importa é o que o Senhor pensa sobre mim. É isso que nós devemos buscar, e nós devemos nos preocupar, né? Não o que os outros ficam pensando, mas o que o Senhor pensa. O que o Senhor pensa de mim, como o Senhor tem visto as minhas obras. Isso é o que realmente importa, porque um dia vai ser feita a chamada final. E aí, quero que ele chame meu nome, eu quero que ele chame o seu nome também. Você deve desejar que chame o seu nome. E é isso que o Senhor quer. E é isso que nós vemos aqui. O Senhor reconheceu. E na história a gente vê. Lá no passado, Jó, né? O Itamar citou hoje, Jó, aquele encontro entre Deus e Satanás. Qual foi o teor da conversa? Observou meu servo Jó? Homem íntegro, homem fiel. E sabe o que Satanás, o acusador, aquele que aponta sempre o dedo, o acusador, fez? Ele recolheu o dedo. Por quê? Porque Jó não tinha do que acusar. Nem Satanás acusou Jó. Ele diz, ele é fiel porque o Senhor deu tudo o que ele quer. Tira para ver. E Deus fala, pode ficar à vontade. Vai lá, tira. Só não mexe
na vida dele. Né? E aí a gente conhece a história. Olha só, no mundo, o Senhor viu aquele homem fiel, Jó, e deu testemunho sobre aquele homem fiel para o próprio Satanás. E o próprio Satanás não tinha de que o acusar. Olhamos para Noé, mesma coisa. Naquele mundo perdido, o Senhor viu a Noé e a sua família e falou: olha, constrói uma arca, eu vou salvar vocês, o resto perdido. José, lá no Egito, o Itamar também citou, acho interessante, né, quando eu falo, né, quando eu falei aqui, e quando a palavra de Deus diz, olha o que o Espírito diz às igrejas, porque o Espírito Santo está agindo, continua agindo na sua igreja, na igreja hoje, né? O Itamar citou Jó, o Itamar citou José, né? E é o que eu tinha preparado aqui, o que está aqui nessa lição, né? Que não faz parte em si da aula dominical, né? Mas como exemplos, né? E eu estou trazendo também, então, para ver como o Espírito Santo vai agindo, vai trabalhando, né? Trabalhou com o Itamar, trabalhando em mim, para trazer, né, para todos nós. Lembrar desses bons exemplos. Pessoas isoladas individualmente. José podia estar lá amargurado e chutar o balde. Ixi, um monte de coisa ruim acontecendo comigo, eu vou fazer aqui, ninguém está me vendo, estou longe do meu povo, vou embarcar na cultura dos egípcios aqui, ó, seguir. Aí não, foi fazendo, vontade de Deus lá, solitário, longos anos, teve a recompensa, né? A grande recompensa. Então o Senhor se importa conosco, o Senhor nos vê dia a dia. A nossa vida cristã não é só aqui, das 9h30 ao meio-dia, é diária, todo o tempo, e o Senhor está nos vendo todo o tempo. Quando estamos lá no trabalho sozinhos, quando estamos na escola, lutando lá com as coisas erradas, né? Ouvindo um monte de besteira e falando, não, eu vou permanecer fazendo certo. No trabalho, onde estivermos, devemos permanecer, porque o Senhor está nos vendo, o Senhor se importa conosco. E sabe, o Senhor um dia vai dizer, minha fiel testemunha. Ou o Senhor está dizendo, minha fiel testemunha lá na escola, minha fiel testemunha lá no trabalho, naquele lugar lá, um monte de gente fazendo um monte de coisa errada, minha fiel testemunha lá na vizinhança, minha fiel testemunha em Praia Grande, em São Vicente, Itanhaém. É isso que nós devemos buscar, e é isso que nós vemos aqui, né? O Senhor não muda. Então, irmãos, sejamos fiéis, né? Fiéis até a morte. Valorizemos o que o Senhor valoriza. Rejeitemos o que o Senhor rejeita, porque essa é a vontade dele. É isso que o Senhor quer da sua igreja. É isso que o Senhor deseja da sua igreja. É essa igreja que Ele quer e que Ele vai levar um dia para os céus. Amém? Oremos. Bondoso Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor seja louvado, o Senhor seja engrandecido, exaltado, Pai, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito. Louvamos a Ti, Pai, porque a Sua misericórdia e a Sua bondade dura para sempre. Mas também, Pai, louvamos a Ti porque o Senhor é justo. E como vemos, ó Deus, na Tua palavra, especialmente nessas 7 cartas, Pai, o Senhor valoriza o que é certo, valoriza aqueles que fazem a Sua vontade, porém o Senhor rejeita e rejeitará aqueles que se desviarem, aqueles que praticarem aquilo que não é a sua vontade, aqueles que se desviarem dos seus caminhos. Pai Santo, ajude-nos, enquanto congregação aqui em Praia Grande, a ter os mesmos princípios que o Senhor, a ser cada vez mais a igreja que o Senhor deseja, a igreja que o Senhor planejou. Ajude-nos, Pai, a utilizar cada vez mais o poder do Teu Espírito Santo para transformar as nossas vidas e ser cada vez mais como o Senhor Deus quer. Pai Santo e bendito, louvamos a Ti por esses ensinamentos da Tua palavra, pelo Seu Filho Jesus Cristo ter vindo e morrido por nós,
E também, Pai, por nos deixar esses ensinamentos do que o Senhor deseja. No nome santo do seu amado Filho, nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo, que oramos. Amém.